Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Algumas pessoas me insistiram encarecidamente para que eu comentasse outras sandices, outras baboseiras do senhor Adrilles Jorge junto com o senhor Paulo Cogos a respeito de vários assuntos e etc. Olha, eu sinceramente estou fazendo um esforço hercúleo para comentar sobre as loucuras do Adrilles Jorge, porque além de ele ser um tremendo ignorante, ele é um ignorante pedante e histérico. Primeiro porque ele fala de qualquer coisa sem saber porra nenhuma, mas ao mesmo tempo acha que está falando alguma coisa séria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele está debatendo com um sujeito também que, convenhamos, nesse debate eu achei o Paulo Cogos muito fraco. Tudo bem que ele sacou algumas coisas, ele até acertou algumas informações, mas ele não foi contundente. E nesse ponto, o Adrilles Jorge deu a entender de que ele convenceu no grito. E vejam que, na verdade, muito do que o Adrilles fala compactua com vários preconceitos que já são disseminados pelas pessoas que veem o vídeo. Então, por exemplo, dizer cobras e lagartos sobre a Igreja Católica, sobre a Inquisição, sobre homossexualidade, sobre... enfim. Né? Inclusive, a gente percebe que o Adrilles Jorge tem um alinhamento muito grande com a centro-esquerda no modo de pensar. E aí resta saber por que um sujeito que é tão heterodoxo em qualquer coisa, e não somente heterodoxo, mas ao mesmo tempo confuso, prolixo, cheio de chavões progressistas, ao mesmo tempo defenda o Bolsonaro com unhas e dentes com uma cegueira que me parece um tanto fingida, porque deve ter algum tipo de interesse envolvido nisso. Enfim, mas é aquela história, Adrilles Jorge é o significado da alta cultura da direita brasileira, como muitos outros palpiteiros, muitos outros pilantras que aí fingem que tem conhecimento e na verdade não tem coisa nenhuma. E aí eu vi um vídeo aqui chamado Existia homofobia na época de Cristo? Adrilles Jorge e Paulo Cogos. Meus amigos, eu já estou com um fígado ferrado. E olha que eu não bebi vinho, eu não bebi cerveja, não bebi caipirinha, não bebi vodka. Mas eu tenho que aguentar tomando mais engolves. Uma senhora falou, assim, o quanto de engolves já acabou para você? Assim, aí eu falei assim, tem mais, né? Mas em sua, vamos ver, vamos besterol. Vamos ver besterol. Isso falou de oração, falou exatamente disso. Sobre essa pedra construir exatamente, sobre essa pedra de misericórdia, de continuar. Meu Deus do céu. Adrilles Jorge, para de falar merda. Em Mateus, capítulo 16, versículo 18, quando Jesus Cristo diz, eis que tu és Petros, e sobre Petra, ou sobre Petros, edificaria a minha igreja, ele primeiro faz um trocadilho com o nome de Pedro, e ao mesmo tempo atribui a Pedro o sustentáculo de chefia da igreja. E nós temos ali, eu te darei a chave do céu, e tudo que ligares à terra ligarás os céus, e tudo que desligares da terra desligarás os céus. Essa sua interpretação de misericórdia você tirou do Instituto Teológico Japonês, tirei do cu. Porque a sua argumentação é simplesmente as vozes da minha cabeça. Não tem base bíblica, não tem base histórica, não tem base teológica, não tem base de porra nenhuma. E vamos ser bem sinceros, adrilismo e bosta é a mesma coisa. Porque na história do cristianismo, senhor Adrilles, você é um insignificante. Você é uma pessoa tremendamente inculta. O que dá pra perceber nesse vídeo aí é que você é uma pessoa que não tem cultura, é uma pessoa que não tem formação intelectual séria, e mais, é um palpiteiro compulsivo e histérico. Você é uma pessoa histérica. O que é uma pessoa histérica? É uma pessoa que não tem controle sobre as emoções, não tem controle sobre os sentimentos e começa a esbravejar que nem uma porra louca, entendeu? Mas enfim, vamos lá, besterol. Quer dizer, misericórdia? Onde é que está a referência de pedra misericórdia? Não tem nada a ver com misericórdia. Você tirou isso da onde? Da sua bunda, cara. Vamos lá. Próximo, de qualquer próximo. Agora, Cristo não falou nada de homossexualidade. Quando alguém vem me dizer, eventualmente, eu respeitando a opinião, que a Bíblia é toda holística, eu acho que a Bíblia é... Existem contradições ali. E o exemplo que eu dou, eu volto a dizer, é Cristo refutando o próprio Velho Testamento. Meu Deus do céu, Cristo não refuta o Velho Testamento. Cristo diz, eu não vim aqui para revogar a lei, mas para fazer cumprir a lei. Em que ponto ele faz cumprir a lei? Claro, a gente não vai seguir como os judeus do Antigo Testamento,
Né? Todos os mandamentos judaicos, os 613 mandamentos judaicos, os 213 mandamentos judaicos da casta X e Y, ou os 7 mandamentos dos filhos de Noé. Não, a questão não é essa. Quando Jesus Cristo fala que ele vem cumprir a lei, ele vem finalizar, ele vem torná-la mais perfeita. E qual é a perfeição da lei segundo o próprio Jesus Cristo? É que a justiça não é somente um conjunto de regras que você tem que cumprir, como os judeus fazem. Às vezes os judeus nem acreditam nas regras que eles cumprem, mas eles cumprem porque acham que é um dever. É como se fosse uma chamada ortopraxis. Não é uma religião de convicção, não é uma religião de doutrina, né? Não é uma religião propriamente espiritual, mas é uma religião de práticas, né? De práticas rituais, muitas vezes vazias. Claro, existem muitos judeus que incorporam um certo sentimento, né? Uma certa devoção a essas práticas, mas há judeus que não incorporam. Então o que acontece? Nós percebemos que essa ideia do regramento judaico, tal como se apresentou, carecia desse espírito de justiça. Porque o importante não é você cumprir regrinhas. O importante é você fazer o bem conforme um sentido mais amplo de justiça. E vejam que, mesmo na Torá, existem prescrições que foram válidas em um determinado tempo e depois acabaram sendo, de fato, abandonadas, como há certas prescrições que continuam válidas até hoje. Nós temos os 10 mandamentos, nós temos as questões sexuais, as questões de família, as questões da castidade, etc. Isso não foi revogado pelo cristianismo. Mas aí o Adrilles, ele faz um juízo particular em que ele é o centro da interpretação bíblica. Então ele parte da pressuposição de que o Antigo Testamento foi negado por Cristo, quando na verdade o Antigo Testamento é testemunha da vinda de Cristo. Se a igreja quisesse abandonar ou invalidar totalmente o Antigo Testamento, então era melhor que nós não tivéssemos o Antigo Testamento. Então isso não tem o menor sentido que ele está falando. É o sentido de uma pessoa insana, de uma pessoa inculta, de uma pessoa palpiteira que quer ganhar no grito. Porque o Antigo Testamento faz todo um testemunho da providência divina até chegar ao Messias. E é claro, o Messias encarna a perfeição da justiça, a perfeição do amor, a perfeição da família, a perfeição de tudo aquilo que Deus nos dá. Então Deus não se contradiz. Existem regras do Antigo Testamento que, claro, ficaram no Antigo Testamento porque são regras relacionadas à época, mas existem regras ali que são ligadas à justiça, à lei natural e que são válidas até hoje. Por quê? Porque elas são eternas e atemporais. Vamos analisar uma coisa muito básica. Existem regras do templo que hoje em dia não existem mais, porque o templo desapareceu. Alguns judeus tentam mimetizar essas práticas em outros tipos de ações, embora essas mimetizações, no meu entender, são bastante forçadas. Porque o rito do templo desapareceu. A religião do templo desapareceu. E, portanto, algumas regras do Antigo Testamento acabaram caducando por causa disso. Porém, existem algumas outras regras que são válidas até hoje. Por quê? Porque são elementos da lei natural. Não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, que no caso é o adultério, né? Não pecar contra a castidade, um homem deitar contra o homem é abominação. Isso o cristianismo considerou justamente porque é uma razão de lei natural. Como, aliás, em Gênesis, Deus criou o homem e a mulher. Ide e multiplicai-vos. O próprio Jesus Cristo sanciona afirmando: o homem tem que sair de sua família e construir a sua família e se juntar com uma mulher numa só carne. É isso que Jesus Cristo fala. Jesus Cristo sacramenta o casamento. Ele sacramenta o casamento. Ele abençoa o casamento como um sinal da salvação, junto com o batismo, junto com a Eucaristia, junto com a confissão e assim sucessivamente. Mas esse sujeito é o seguinte: ele é imune aos fatos. Ele simplesmente tira as evidências a partir da cabeça dele. Aí é claro, se a realidade tem que se adequar à cabeça do Adrilles, então aquela história, se a realidade não for agradável, ele descarta a realidade. Então não adianta você falar absolutamente nada com um sujeito desse que é um destemperado, e vamos ser sinceros, um ignorante completo. Isso aí foi um palpiteiro, foi um sujeito formador de opinião da Jovem Pan. Isso é uma vergonha para a Jovem Pan. Diga-se de passagem. Vamos lá.
Quando alguém diz, tá, se o senhor fala em perdão, em misericórdia e acolhimento, mas e a lei do talião? Meu filho, Jesus Cristo diz: quem crer será salvo e quem não crer será condenado. Você sabe o que é a condenação? É a condenação eterna, é o inferno. Jesus Cristo fala que no dia do juízo haverá choro e ranger de dentes. Pessoas irão para o inferno, serão condenadas eternamente porque não terão mais a graça de Deus. E sabe por que você cria um Cristo New Age? Porque é muito cômodo na nossa sociedade que não quer largar os seus pecados, que não quer uma transformação de vida ou uma mudança de vida, adequar o Cristo ao meu sentimentalismo e aos meus caprichos. Olha, eu vou pecar à vontade porque Cristo sempre vai me perdoar. Essa é a sua lógica, cara. É uma lógica perversa. No fundo, você reduz Deus e Jesus Cristo aos seus caprichos e à sua vontade. Como, aliás, é uma tônica desse pessoal que fala de um Cristo, sabe? Como se fosse, assim, um jujubinha, sabe? Como se fosse um sujeito completamente melífluo, completamente, assim, cheio de... Não, a gente não condena ninguém. Não condena? Não condena? Jesus Cristo disse: virá o dia do juízo. E vocês estejam preparados para esse dia, porque senão vocês serão condenados. E um homem que chega e diz que se você não crer nele, você estará condenado, ele pode ser tudo, menos jujubinha, menos tolerante, menos paz, amor, New Age e iê, cantando Beatles e Mad de John Lennon. Vocês emporcalham a visão de Cristo. Basicamente isso. Isso aí é a direita brasileira. Ó, meus parabéns. Vamos lá. E a vingança do olho por olho, dente por dente de Moisés? Cristo revoga essa lei. Não. O que Cristo faz é o seguinte: o olho por olho, dente por dente tem alguns problemas, mas ele não revoga o sentido da justiça. O sentido da justiça do olho por olho, dente por dente poderia ser entendido dentro de um contexto. E de alguma forma existe algum fundamento de justiça, ainda que incompleto. Por quê? Porque o problema do olho por olho, dente por dente, é que muitas vezes carecia de misericórdia. Mas a misericórdia não é licenciosidade. Havia um santo que dizia: justiça sem misericórdia é vingança. Misericórdia sem justiça é licenciosidade. O que você está preconizando é a licenciosidade. A licenciosidade e o relativismo moral. Então, cara, se você se diz conservador com esse papinho furado, meu amigo, no fundo, cara, você é um sujeito completamente desprovido de confiabilidade. Para dizer o mínimo. Não dá para confiar num sujeito desse. Aliás, qual é o bolsonarista que é confiável? No bolsonarismo tem de tudo. Tem desde ex-prostituta até ex-ator pornô. Então, podemos esperar qualquer coisa. Nós temos um Big Brother Brasil que se diz de direita. Vamos lá. Não, você tem que amar o seu inimigo, porque amar o seu amigo é fácil. Ama o teu inimigo, ama o teu adversário. Perdoa 7.777 vezes. Mas veja, perdoar, amar os inimigos, não quer dizer aceitar o pecado dos inimigos e nem mesmo aceitar a atitude dos seus inimigos quando elas são más. Quando Jesus Cristo fala em amar os seus inimigos, se diz no sentido da misericórdia, mas não no sentido de negar a justiça. Se, por exemplo, existe alguém que quer fazer mal à minha família e ele pode potencialmente fazer mal à minha família, Jesus Cristo não diz que eu não possa reagir. Quando Jesus Cristo fala, dá a outra face, dê a sua capa, nós temos que entender que existe uma figura de linguagem em torno dali. Porque Jesus Cristo não está negando o direito à legítima defesa. Ele está dizendo tão somente que aquela pessoa que tem um nível inferior de pensamento e que não se apercebe de certas coisas, você tem que ter misericórdia no sentido de ajudá-lo a ele se salvar de si mesmo. É neste sentido. Mas não quer dizer necessariamente que você não possa agir com justiça. A misericórdia e a justiça no cristianismo andam juntas. Às vezes, ser justo pode ser também um ato de misericórdia. Porque se você acha que a licenciosidade resolve o problema, achando, vou perdoar. O cara está matando, está fazendo horrores, está molestando as pessoas, enfim. Se você acha que esse sujeito merece um perdão tal que seja negada a justiça às vítimas que ele faz, então na prática você está sendo cúmplice do mal. Mas Jesus Cristo nunca disse para a gente ser cúmplice do mal. Disse tão somente que aquela pessoa, mesmo a pior pessoa, ela tenha direito à misericórdia
visando a possibilidade que ela mude de vida. Agora, se ele não quiser mudar, o lugar dele é o inferno. E a Bíblia não nega o inferno. A Bíblia não nega a punição divina. E a punição divina é a mais rigorosa das punições, justamente porque é Deus que tem a consciência de tudo e de todos. Ele tem perfeita consciência do que nós fazemos, das nossas intenções. E a partir disso nós vamos prestar contas. Isso é uma coisa muito, muito óbvia. Só um alucinado como ele não sabe nem o que está dizendo, né? Antes de pensar em vingança, aliás, nem pensa em vingança. Então, assim, se o Levítico falou da homossexualidade e Cristo não falou nada, você pode ter uma interpretação da vida afetiva e sexual. Paulo foi depois de Cristo, não foi Cristo. Ele era... Paulo... Não, mas não, ó, aqui é o seguinte. Se Jesus Cristo não falou absolutamente nada sobre homossexualidade, logo, então, ele está sendo cúmplice ou então ele está oficializando a homossexualidade. Ora, Jesus Cristo era um judeu. Jesus Cristo fala abertamente da sacramentação do matrimônio, fala contra o adultério, fala inclusive que uma pessoa tem que se unir em carne, ou seja, um homem e uma mulher, seguindo o capítulo de Gênesis e outros capítulos. Então Jesus Cristo não seria contra a lei divina, Jesus Cristo não seria contra a lei natural, e a omissão de Cristo aparente não é significado de concordância. Então, se ele está dizendo que o Antigo Testamento pode ser revogado, nós podemos dizer também que Jesus Cristo não condenou o assassinato por causa disso, já que, segundo ele, né, Jesus Cristo revogou o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento tem lá o não matarás. O não matarás. Alguém pode dizer, mas não, ele fala da questão de perdoar os inimigos, de amar os inimigos, então logo se pressupõe que ele não queira matar ninguém. Só que é aí que está o problema. Está o problema que o critério pelo qual o Adrilles julga é a cabeça dele. A minha interpretação. Adrilles, pega essa interpretação e enfie na sua bunda, porque não tem validade teológica alguma. Jesus Cristo não seria contra os princípios da justiça divina, contra os fundamentos da lei moral e nem da lei natural, porque ele mesmo é a razão da lei moral e da lei natural. E aqui ele faz uma disparidade, querendo invalidar as palavras de Paulo, porque não são as palavras de Cristo. Ora, mas as palavras de Paulo se inspiram em Jesus Cristo e se inspiram na igreja fundada pelo próprio Cristo. Quando Paulo fala abertamente que não aos bêbados, aos devassos, aos sodomitas, aos efeminados, porque deles não é o reino dos céus, ele está seguindo o quê? Ele está seguindo o ensino cristão. Então, a absurdidade do Adrilles é o seguinte, é isolar Cristo de todas as partes da Bíblia e, claro, quem se coloca como centro da interpretação bíblica é o próprio Adrilles. Mesmo que nós percebamos que ele não tem conhecimento teológico algum, que ele seja um zero à esquerda e simplesmente a interpretação tirada da bunda. Porque evidentemente que não somente Paulo, Tiago, Pedro, Judas, né, São Judas, né, como também João, Lucas, Marcos, todos esses autores foram inspirados no ensinamento de Cristo. Já que nós temos que lembrar que Jesus Cristo nos deixou uma tradição oral. Jesus Cristo não escreveu absolutamente nada em vida. Jesus Cristo fundou uma igreja. Mas aí o Adrilles precisa negar que a igreja existe baseado no quê? Baseado no fato de que a igreja tem pecadores. Isso não tem a menor lógica. Isso não tem a menor lógica. É claro que a igreja teria pecadores, é claro que a igreja teria maus católicos, como aliás, quando Jesus Cristo diz que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela, é justamente porque ele previu que haveria realmente maus católicos, maus bispos, maus papas, maus padres, maus leigos e etc. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Como aliás, na igreja de Atos dos Apóstolos, nós temos cristãos maus. Nós temos, por exemplo, Ananias e Safira, que morreram porque tentaram contra o Espírito Santo. E ficavam fingindo que dava a sua parte, quando na verdade dava apenas só uma fração da sua parte para a igreja. Enganando todos os fiéis, enganando todas as pessoas que estavam ao seu redor. Então os problemas da igreja são os problemas humanos normais. Só que o Adrilles ele não acredita na sobrenaturalidade da igreja. Aliás, ele não é capaz nem de entender isso intelectivamente. Seria muito difícil para um homem tão burro como Adrilles,
tão ignorante, porque, assim, às vezes há certos ignorantes que acabam se tornando burros, porque como eles não admitem que eles são ignorantes, então eles querem realmente se emburrecer. Então eles são imunes a um determinado tipo de conhecimento. Ah, porque a igreja é isso, assado, cozido. Meu filho, você não sabe nem a história da igreja. Veja, por exemplo, nos outros vídeos, os erros grosseiros que ele comete sobre a história da igreja. Qual é o cabedal moral, intelectual que esse homem tem que falar? Vamos lá, besteira. Um tanto de insanidade, não sou fã de pauta dele. Um ponto de sanidade, sim, mas tá, baseado em que critério? Num sujeito que grita, esperneia, que nem, sei lá, uma mulher da zona, assim, barraqueira do Baixo Meretrício? Não, isso não é critério. E Paulo de Tarso, vamos ser bem sinceros, além de ser um homem inspirado por Deus, um homem genial do ponto de vista teológico, um homem que realmente teve uma transformação de vida, porque ele era um perseguidor de cristãos, e ele acabou se tornando um dos mais apaixonados cristãos. Inclusive, ele foi mártir, nós temos que lembrar disso, não é um palhaço como Adrilles, não é um palhaço que a gente desconfia de qualquer palavra que ele fale. Eu posso dizer com toda clareza, eu não desconfio de nada do que São Paulo disse. Muito pelo contrário, um homem santo, um homem pio, um seguidor de Cristo e um homem que morreu por Cristo. Adrilles, você não tem moral para falar da sandália carcomida de São Paulo. Sabe por quê? São Paulo morreu por Cristo. São Paulo foi decapitado por amor a Cristo. Pedro foi crucificado por amor a Cristo. Muitos apóstolos foram mortos, foram assim, com um requinte de barbaridade por amor a Cristo. Você não é capaz disso, porque você é simplesmente preso, sabe o quê? A sua vaidade histérica de gritalhão, achando que pode ganhar na base do quê? Do espetáculo. Do espetáculo do bizarro. Basicamente isso. Vamos lá. Isso não repete o Velho Testamento e Cristo não fala nada de homossexualidade. E quando eu, no meu princípio agora adriliano, de dizer que... Princípio adriliano. Pega esse princípio, Adrilles, e enfia no seu duodeno. Não é nem no seu ânus, é no seu duodeno, assim, sabe? Pra chegar lá no intestino grosso. Tá bom? Eu não sei nem se o duodeno fica no intestino grosso, delgado, o que seja. Enfia. O seu princípio só serve para você mesmo e por uma camarilha de retardados que o seguem. Porque não tem base teológica alguma, não tem base cultural alguma. Enfia na sua bunda, cara. Que você pode consumar o seu desejo com quem você bem entender, da forma que você bem entender, como ponte para o amor. Ah, olha só que coisa mais maluca. Você consumar o seu desejo da forma que entender. O prazer conforme aquilo que se deseja e que se busca, de uma forma ilimitada. Em outras palavras, se um cara é um sádico, então ele tem que explorar o máximo do sadismo para provar o amor pela pessoa. Ou então aquela outra que é masoquista e que adora o prazer da dor. Vocês imaginem, por exemplo, da forma como bem entender que ele está falando. Se de repente, da forma como bem entender possa ser o assassinato de uma pessoa, uma vez que você tem um sádico extremo e um masoquista extremo, ou uma masoquista extrema, que seja, no caso pode ser um casal, ou uma dupla homossexual, que seja. Então nós podemos ver a barbaridade e a torpeza moral deste sujeito de pressupor que o amor vale tudo. E veja que a palavra amor aqui não é amor propriamente dito, porque o amor pressupõe uma noção de bem, uma noção de equilíbrio, uma noção de sensatez, uma noção de ordem espiritual e moral ilibada. Não esperem dessas pessoas que buscam prazer inadvertidamente, de uma forma ilimitada, seja com seu parceiro, qualquer coisa. Não busquem nisso a ideia de que é um amor. Não há amor nisso. Só tem uma palavra, chama-se luxúria, que é o quê? É a busca desordenada do prazer sexual e de outros demais prazeres. Só que eu digo, o prazer desordenado pode matar uma pessoa. Se alguém acha que isso é um ato de amor, eu digo, é uma pessoa doente. É uma pessoa que tem uma certa perversão moral. E eu fiquei assim chocado com o que ele falou. Ah, se a pessoa quiser buscar o prazer da forma como quiser com outra pessoa. Ah, entendi. Então, por exemplo, eu vou pegar um caso bem bizarro para assustar vocês mesmos. Teve um sujeito na Alemanha que ele tinha uma fantasia. A fantasia dele era comer carne humana. E ele colocou na internet uma mensagem dizendo se alguém aceitaria ser comido por ele de uma forma voluntária. E eis que apareceu realmente um doido que se prontificou a isso. Pois bem, ele chegou com um sujeito e ele teve relações sexuais, ele era homossexual.
né, teve relações sexuais com esse sujeito, e ele propôs matar esse sujeito e comer esse sujeito, e esse sujeito consentiu. Né? Um buscava o prazer de comer a carne do outro. E, de fato, ele acabou matando o cara. E se discutiu na Alemanha sobre a questão do consentimento para ser morto. E o cara praticando canibalismo. Aí eu digo, qual é o limite do prazer? Da forma como uma pessoa possa querer. Eu digo, não vai ter limite algum. Porque se o desejo for buscado em si mesmo pelo desejo, vocês podem ter certeza de uma coisa. Isso pode chegar a coisas bizarras que nós mesmos consideramos completamente imorais. Esse sujeito, sinceramente, o Adrilles é uma pessoa perturbada. O Adrilles é uma pessoa que tem problemas sérios. E pensar que esse sujeito foi um homem influente com a pecha de conservadorismo só porque falava mal do PT, isso mostra realmente o quanto a direita brasileira é uma vergonha da desqualificação humana. Vamos lá, besterol, besterol. E são 1h22 e olha só, eu já estou mais ou menos quase 30 minutos para criticar as asneiras dele. Eu vou ver se eu só falo 10 minutos, cara, porque eu não aguento esse sujeito. Esse sujeito realmente é uma pessoa perturbada. Essa pessoa não bate bem da bola, não. Vamos lá. Por que essa refutação, esse rechaço, essa violência contra a dois homens, ou duas mulheres, no caso, que querem se unir? Não tem nada a ver com violência. Tem a ver com o seguinte. Existe uma prática antinatural. Uma prática que nega a vida. Veja uma coisa muito interessante que hoje nós percebemos na ideologia da modernidade. É uma ideologia que se rebela contra a natureza. Antigamente, essa mesma ideologia se rebelava contra o princípio que dava causa à ordem, que era o próprio Deus. É o iluminismo, é o liberalismo, é o ateísmo militante, é o materialismo histórico. Todas essas ideologias, em geral, da modernidade, que são secularistas, que são ateias, que declaram Deus está morto, dentre outras coisas, vocês veem que, na verdade, eles negam que exista um princípio de ordem que governa o universo. Ora, mas se o princípio que dá causa à ordem é negado, só resta negar a própria ordem. E é o que nós estamos vendo hoje. Quando nós percebemos essa chamada agenda woke, as pessoas são capazes de negar a condição biológica do ser humano, aspectos que são ontológicos, como o fato de sermos sexuados, homem e mulher. Ou seja, nós estamos vendo a desconstrução ontológica da pessoa humana. Mas não é somente a desconstrução ontológica, é a desconstrução também dos valores que preservam a existência do homem. Por exemplo, quando ele diz aqui que o prazer vale tudo, que o prazer é daquilo que você quer e não tem limite algum, na prática o que ele prega? É um desejo de morte. Da mesma forma, nós temos o caso da legalização da, entre aspas, vou colocar aqui de forma bem eufemística, interrupção da gravidez, inclusive a dita interrupção da gravidez transformada como um direito na Constituição francesa, agora com aquele Emmanuel Macron, aquele patife, tá? Tudo é uma ideologia de negação da vida, em todos os sentidos. Se é a negação da ontologia humana, ou seja, da natureza humana, é a negação da natureza humana, já que não existe ordem, então desconstrói o que se considera ordem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o direito à vida, é o direito do homem. É por isso que nós temos hoje gente que acha que animais valem mais do que seres humanos. É por isso que hoje um nascituro é considerado inconstitucional. Ele não tem mais direitos. O ser humano não tem mais direitos dependendo de certas circunstâncias, de certos caprichos. Porque, no fundo, nós vivemos numa época de um profundo irracionalismo e de um profundo voluntarismo. E, no fundo, quando ele fala assim, qual é o problema de dois homens e duas mulheres? O problema é muito simples. É que existe uma incompatibilidade biológica, existe uma incompatibilidade sexual, e essa incompatibilidade nega um elemento e um atributo que é essencial do ser humano, que é a faculdade de perpetuar o ser humano. E que existe, sim, uma desordem do ponto de vista sexual, existe um desvio do ponto de vista sexual da finalidade do próprio sexo. Quando a igreja prega contra a homossexualidade, e não só a igreja, mas qualquer lógica preconiza ser contra a homossexualidade, não é porque se odeia os homossexuais. É claro, nós temos que ter misericórdia deles. Os homossexuais, segundo, isso eu estou falando segundo a doutrina católica, eles têm paixões desordenadas, como seria também outras paixões que não seriam necessariamente paixões homossexuais, mas de outras naturezas. Mas a igreja está sendo sábia em condenar algo que é pecaminoso
E é pecaminoso por quê? Porque contradiz a ordem divina. Mas no mundo onde a ordem divina não existe mais, e não existe nem mesmo uma ordem sequer, tudo se torna caótico, arbitrário, casuístico e vai de acordo com a vontade do freguês. Basicamente isso. Vamos ver, besterol. Problema? Quem falou em violência? Quem falou em violência? Violência simbólica. Violência simbólica. Não tem nada de violência simbólica. Quer dizer que se eu discordar de duas pessoas se unirem do mesmo sexo, isso é violência? Não tem nada de violência. Tem a ver apenas o seguinte, que o casamento ele tem que ter uma compatibilidade biológica para se consumar. Ou seja, é um relacionamento em que envolve o homem e a mulher com a finalidade potencial de constituir a família. A relação entre dois homens e duas mulheres não é capaz de constituir família, porque não é capaz de gerar filhos. É uma relação naturalmente incompatível e estéril. E evidentemente que não pode ser equiparado a uma relação que gera e que perpetua a vida. Vamos fazer uma escala de valores. Uma relação homossexual não pode ser equiparada a uma relação, digamos, entre aspas, hetero, uma relação natural, por uma razão muito simples. Enquanto uma relação nega a vida, a outra relação gera vida. Entre uma relação que gera vida, uma relação que perpetua a espécie e outra que é uma negação dessa perpetuidade, então nós temos aqui uma ideologia que de fato nega a vida. Então veja aqui que no final das contas ele reduz tudo a um mero sentimentalismo. A violência simbólica, ele tirou isso do Pierre Bourdieu. Sabe qual a conclusão que eu tiro com esse debate do Adrilles e do Paulo Cogos? É que o senhor Adrilles, sendo um cachorro desleal, vai trocar de dono. Antes era o Bolsonaro. Quem sabe agora ele troque para o Lula. Eu não duvido de nada. Até porque toda a linha de pensamento dele é uma linha dentro da esquerda woke. Baseado num liberalismo voluntarista e racionalista, simplesmente do achismo adrilliano. É uma mistura de egocentrismo, de arrogância e de burrice ao mesmo tempo. Porque ele não é uma pessoa necessariamente inteligente, tá? Eu não acho ele nem um pouco inteligente, diga-se passagem. Vamos lá. Eu acho que proibir a homossexualidade. Eu acho, inclusive, o Papa Bergoglio, você devia beijar os pés dele, que é um comunista sem vergonha. Por exemplo, você não é católico. Eu sou católico. Você não é católico. Olha, o Paulo Cogos, que caiu nesse papo de sede vacantismo, de querer decretar o que é o Papa, o que não é o Papa, vejam que o Papa Francisco, se esse analfabeto do Adrilles tivesse uma leitura mais esmerada do que o Papa Francisco tem falado, em nenhum momento ele oficializa, ele naturaliza, ou pelo menos abençoa ou endossa a homossexualidade. Muito pelo contrário, ele critica abertamente isso. Ele critica a ideologia de gênero, critica inúmeras outras bandeiras do movimento LGBT. A questão é, esse pessoal muitas vezes confunde a misericórdia com a licenciosidade. Evidentemente que eu acho que o Papa Francisco tem uma linguagem que no meu entender é bastante confusa. A fidúcia suplicans no meu entender foi um tiro no pé, porque um Papa que até então ficava pregando contra esse tipo de bandeira, de agenda LGBT, sempre afirmando a sacralidade do casamento, quando ele abre espaço para um determinado tipo de bênção específico, que é genérico, apenas no sentido de querer amenizar a coisa, de querer ser mais, por assim dizer, mais benévolo, né, mais caridoso com essas pessoas. Só que essa caridade pode ser usada contra a igreja, contra a sã doutrina, contra a verdade, contra a fé, dentre outras coisas, inclusive com o senhor Adrilles. Percebem como Adrilles é maldoso? Ele pega, por exemplo, alguns trechos do Papa que são fora de contexto para querer legitimar aquilo que ele acredita. E os católicos, evidentemente, a grande maioria, ficam desarmados. Por quê? Porque o Papa muitas vezes não sabe ser muito claro nas suas ideias, embora, com relação à questão dos homossexuais, ele é muito claro com relação a isso. Em outras palavras, ele afirma claramente que a relação homossexual ela é desordenada e ela é incompatível com o casamento com a família. Simples assim. Vamos lá. Sede vacante. Pergunta o que diz o Código Canônico sobre sede vacante. Canônico de... É heresia. Código canônico de quem? É heresia, filho. Aqui... Ah, heresia. Olha, cara, você pregou um bocado de heresia anticatólica, agora o Cogos herege? Eu não entendi esse tipo de lógica. Vocês dois são hereges. Cada um à sua maneira. O que é o herege? O herege é aquele sujeito que escolhe aquilo que ele quer acreditar porque é conveniente para ele. Não porque é verdadeiro. Existe uma ortodoxia, que é um verdadeiro ensino, que é um conjunto não somente de conhecimentos, mas também de valores, pelos quais o cristão tem que seguir para ser um verdadeiro membro da igreja.
Só que, no caso em questão, o herético, ele não quer aceitar toda a verdade. Ele quer aceitar o que convém. E nós temos aí dois membros da direita hereges. O herege maluco e o herege licencioso, que também é um outro histérico. Vamos lá. Questão de colocar o Papa, que eu considero um comunista safado, sem vergonha, que apoia a ditadura, pelo menos ele fez um passo quando ele abençoa casais homossexuais, amado, pelo amor de Deus, falando que você tem que acolher todo mundo, mesmo se essa pessoa tiver em pecado. Agora, dizer que o homossexual é pecado, eu acho absurdo. Não é absurdo. Porque o pecado é uma transgressão à lei divina. E não somente à lei divina, como também à lei natural. É uma transgressão à castidade, é uma transgressão a inúmeras questões que são reveladas por Deus e pela razão natural. A razão natural me diz que a minha constituição física foi feita para a mulher, porque eu sou um homem, e vice-versa. A mulher não tem uma vagina por acaso, um homem não tem um pênis por acaso. E da feita que há uma recusa a uma finalidade que é inerente à nossa própria natureza, então nós estamos transgredindo a nossa própria natureza. É isso que a igreja fala. Meu filho, você não entende uma coisa básica. Sabe por quê? Porque a revolta contra a realidade é muito profunda. Eu já falei aqui, existe a revolta contra Deus, ou seja, contra um princípio, algo que fundamenta toda a ordem vigente, e existe uma rebelião contra a ordem. É por isso que vocês veem gente defendendo óvulo de tartaruga e ao mesmo tempo querendo eliminar nascituros. É por isso que vocês veem uns certos veganos aí gritando que coisa absurda, comer as vacas e blá blá blá, e no entanto querem que as pessoas morram de fome. Ou dizem que a humanidade é má, dentre outras coisas. Isso aí tem um nome, é uma heresia gnóstica. Por quê? Porque é uma heresia que tem uma revolta contra a criação, revolta contra a ordem natural das coisas, revolta contra Deus. A heresia gnóstica é caracterizada justamente pela revolta contra a matéria, revolta contra o que há existente e que tem que se destruir existente para se libertar dele. É a loucura do gnosticismo isso aí. É o gnosticismo. Nós vivemos uma época gnóstica. Uma época em que as pessoas têm uma revolta contra a ordem, uma revolta contra a natureza, porque nem a biologia já é mais considerada, e o que se considera é tão somente uma visão irracionalista e baseada no voluntarismo. Simples assim. Vamos lá. Mais uma vez, não tem nada disso na Bíblia, que não tem nada disso no Evangelho. Cristo refuta o Velho Testamento. Como Cristo refuta o Velho Testamento quando ele diz que ele veio cumprir a lei? Como Cristo refuta o Velho Testamento quando ele diz em João, capítulo 5, versículo 39, ele diz assim: vocês examinam as Escrituras, mas elas fazem testemunho de mim. Nós percebemos que o Adriles não leu a Bíblia. O Adriles não tem conhecimento sobre o assunto. Seria mais justo falar para o Adriles: Adriles, você não leu os Evangelhos, você não leu a Sagrada Escritura, e Jesus Cristo não refuta absolutamente nada do Antigo Testamento. Ele reformula isso, é diferente. Vejamos, quando nós analisamos que ele se revela como Deus, ele se revela como o Verbo encarnado, ele está fazendo jus à própria Escritura que o testemunha já antes de ele encarnar como homem. Então, o Velho Testamento, na verdade, é um testemunho de uma promessa que se concretiza em Jesus Cristo. Então, como é que ele pode negar aquela promessa que foi escrita antes? Isso não tem o menor sentido. No fundo, isso aí é outra heresia. Chama-se a heresia marcionista. O que é o marcionismo? Era uma heresia que dizia que só os evangelhos seriam válidos e o Antigo Testamento devia ser jogado na lata do lixo. A heresia de Marcion. Claro que, no caso do Adriles, ele não tem uma certa sofisticação. Pelo contrário, é simplesmente: eu acho, eu sou adriliano, sou o centro do universo, e grita: ah! Pronto, ganhou o debate. Vamos lá. E não há nenhum princípio de pecado dentro do princípio evangélico de homossexuais serem abençoados, se casarem, ou querem exercer o amor até como eles bem entendem. Não. Primeiramente, você está dizendo o seguinte: na verdade, a fonte da família, a fonte do amor é o prazer. É isso que ele está falando. Que a fonte do amor é o prazer. Em outras palavras, o Adriles não sabe o que é o amor, porque o amor não é prazer. Eu diria mais que o amor pode ser o máximo desse prazer. Tente amar uma pessoa que, em muitos aspectos, não possa retribuir você, por inúmeras condições. Pense, por exemplo, num
filho que tem uma mãe acamada e que só dá problema, digamos assim, né? Teoricamente. Ou um sujeito que tem uma esposa doente, uma esposa que tem vários problemas, várias complicações, etc. Ou então, um pai que se sacrifica pelo filho. Eu não preciso nem falar de um filho doente, pode ser um filho são. Digamos, aquele pai de família que está muito cansado, dorme, sei lá, 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, sei lá o quê. Aí, 1 hora da manhã, o filho acorda, sei lá, de 3 anos de idade, de 4 anos de idade. Né? Vocês acham que isso dá prazer? Evidentemente que não. Muitos pais perdem noites de sono. Aliás, eu acredito que muitos pais que estão me ouvindo agora, que têm filhos recém-nascidos, estão com noites inteiras sem dormir. Aí eu pergunto, isso dá prazer para você? Claro que não. Pelo contrário. É desagradável. Mas você tem algo muito mais além do que o mero desprazer. É o amor, é o sacrifício. Porque o amor parte do quê? Dessa visão do sacrifício em favor daquela pessoa que você quer bem. Porque o amor não é um sentimento propriamente dito. O amor tem o sentimento. Mas o amor é uma escolha deliberada para viver em torno de fazer o bem a uma pessoa. E veja, quando nós falamos de bem aqui, não é satisfazer os desejos da pessoa. Ninguém vai fazer o bem satisfazendo o desejo da amada se ela, por exemplo, for uma Suzane von Richthofen e querer liquidar os pais, por exemplo. Isso não é amor. Isso é perversão. O amor está sempre ligado a um tipo de bem. A um bem desinteressado. Quando Paulo fala do amor, e essa besta, esse otário, esse cretino diz que Paulo fala umas coisas loucas, nossa, vejam o que ele fala sobre amor. Que mesmo que ele falasse a língua dos anjos, ele não se... nada seria sem o amor. E quando Paulo fala do amor, ele fala de uma forma estupenda, no sentido realmente daquilo que o amor representa, que é a capacidade do sacrifício, que é a capacidade da doação, que é a capacidade de você se dedicar às pessoas sem esperar absolutamente nada em troca. Mas ele não, ele reduz o amor ao prazer. E quando acaba o prazer, acaba o amor, acaba a consideração, acaba o respeito e assim sucessivamente. Não é assim que funciona. Esse homem é de uma falsidade moral tenebrosa. É muito bizarro o que eu estou vendo. É muito assustador até, porque esse cara aí brinca de ser conservador aí, entendeu? Vamos lá. E olha que eu acho que o conservadorismo não é grande coisa, mas pelo menos eu conheço autores ou escritores conservadores que têm pelo menos uma moralzinha um pouquinho mais elevada e um juízo mais perfeito, diga-se de passagem. A Bíblia pro Adriles é um cardápio, o Adriles chega no restaurante e fala, garçom, eu queria esse aqui, ó. Não, mas... Lutero falou, você pode interpretar como Deixa eu falar. O Lutero está ardendo no último inferno. nada, Abaixo do Maomé. Sério? Você acredita? Abaixo de Maomé. Sou simpático. É. Não, veja, aqui nós temos o seguinte. O Cogos, ele tenta falar e o Adriles sempre interrompe. Quando ele fala assim, eu adoro o Lutero porque ele interpreta como quer. Mas, veja, não é assim que funciona. Não é assim, nunca funcionou. Pelo contrário, interpreta do que quer, aí interpreta um bocado de merda, de porcaria, tira um bocado de conclusão bizarra e horrorosa. Né? E é realmente o que o Cogos falou. A Bíblia é um cardápio pelo qual o Adriles escolhe o que acreditar. E depois chama o Paulo Cogos de herege. Meu Deus do céu, vamos lá. Agora é o seguinte, isso aí a Beata Serafina Michele mostrou. Então o Adriles chega no restaurante aqui com a Bíblia à la carte dele e fala, Qual garçom... Michele? Hã? Qual Michele? Como Michele? Beata Michele? Beata Vocês querem fazer uma Serafina Michele. interpretação holística de Deixa eu, Adriles. Então o Adriles chega no restaurante e fala, garçom, eu queria esse aqui, só que sem cebola e com um pouquinho mais de queijo. É à la carte a sua Bíblia, né, Adriles? Mas eu não acho Você que joga a Bíblia fora é uma verdade absoluta. Não é à toa que você admira o Lutero. O Lutero fez a mesma coisa. Interpretação subjetiva. Não, interpretação Interpretação subjetiva? Ou seja, o próprio Adriles assume que não tem amor pela verdade. Ele tem amor pelo que ele acredita. Mesmo que seja falso, mesmo que seja mentiroso, mesmo que seja errado. Cara, nossa, não, sério, eu nunca vi uma coisa tão insana na minha vida. Eu nunca vi uma coisa assim de um... Eu tô assim estupefato, cara. Eu tô assim perplexo, mas vamos lá. subjetivo. Ele pegou 7 livros da Bíblia e falou, isso aqui eu não gostei. A católica fez a mesma coisa. A católica arbitrariamente fez a mesma coisa. Vou pegar alguns livros e vou regimentar. Não, ó, olha só. Palpiteiro, histérico. Tinha que falar assim, vem cá, vamos falar uma coisa? Você, quando não tem resposta, você apela à histeria.
A Igreja Católica não escolheu a Bíblia aleatoriamente. Você ignora como foi escolhida. Você não ignora. Sabe por que você ignora, Adrilles? Porque você é burro mesmo. Eu acho que às vezes tem que aloprar com um cara desse. Você não tem que refrescar, não. Tem que dizer, sabe o que é? Você, porque a Igreja Católica não sei o que. Não, para, ô histérico. Vai tomar maracujina. Você é histérico, cara. Você tem problemas. Você não é pessoa normal, cara. Até o dado momento aqui, eu tô me contendo pra parar esse vídeo, cara. Porque é de uma insuportabilidade que realmente ele é um reflexo micro de uma direita louca. De uma direita realmente destrambelhada. Destrambelhada. Aí muita gente fala, esquece o Bolsonaro. Esquecer o Bolsonaro, vá pra... Sabe por quê? Porque no fundo, vocês foram cúmplices disso. Vocês que ficam dizendo, esquece o Bolsonaro. Sabe por que esquece o Bolsonaro? Porque vocês querem no fundo que a gente esqueça a canalice que vocês fizeram. Vocês não valem nada, cara. Vocês não são diferentes do PT. Eu digo que vocês são até piores. Pelo menos o PT é mais inteligente do que vocês. Mas vamos lá, vamos ver. Esse aqui eu não quero, esse aqui eu quero. Ele tem um... Não é. É a mesma coisa. Não. Quem que escolhe os livros da Bíblia? A Igreja Católica... Foi Deus? A Igreja... Ai, meu Deus do céu. Nossa, não. Não, isso não é sério, cara. Isso não é sério. Como a Igreja Católica escolheu os livros da Bíblia? Primeiro, a Igreja Católica detinha o testemunho dos apóstolos. Os apóstolos viram Cristo, seguiram os ensinamentos de Cristo, guardaram os ensinamentos de Cristo. Inclusive, esses apóstolos que faziam parte da Igreja Católica, escreveram os evangelhos, escreveram suas cartas para as comunidades cristãs e assim sucessivamente. Então pronto. Então nós temos sim, não foi aleatório, foi um testemunho vivo de uma tradição que existe na igreja, que envolve não somente o Antigo Testamento, ou seja, a tradição judaica, porque os apóstolos eram judeus, como também a tradição judaica do cristianismo, que no caso são os textos do Novo Testamento. Baseado em quê? Em testemunhos e em guarda de um determinado ensino. Não é uma escolha aleatória. Isso fica para você, Adrilles, que é um desequilibrado, que é uma pessoa perturbada, que é uma pessoa que realmente não tem entendimento sobre o assunto. Isso é evidente. Se o Adrilles estiver me ouvindo agora, que eu acho que ele não vai nem perder tempo comigo, se o Adrilles estiver agora me ouvindo, Adrilles, você é um ignorante presunçoso. E vou dizer mais, a sua ignorância vai deixá-lo mais burro ainda, porque todo aquele pessoal que é estúpido, orgulhoso, ele se orgulha da estupidez. Mesmo que a gente tente ensinar para ele o erro dele, ele vai ainda se orgulhar e gritar. Não tem condição, cara. Meu Deus do céu. Olha, o pior de tudo é que isso dá público, cara. Dá público. Eu tava vendo aqui alguns vídeos meus. em um dia e meio, 2 dias, 7.000 visualizações. Tudo bem. Eu acho que muitas vezes as pessoas vão mais pelos meus comentários. Eu agradeço muito, inclusive. Eu agradeço as pessoas que realmente veem meus vídeos. Porque tem muita gente que me falou, não, eu não consigo, não suporto, mas eu gosto das suas refutações. Menos mal, porque pelo menos a gente tem que consertar os erros. E isso dá trabalho. Mas, cara, é uma coisa insana. Vamos lá, eu vou tentar até 5 minutos, 6 minutos aqui. Porque já são quase 1 hora para refutar 5 minutos. Olha só o nível de merda que esse pessoal fala. Vamos lá. A Igreja Católica determinou quais livros da Bíblia a Igreja Católica foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas foi a igreja que escolheu. Mas, meu filho, mas é claro que foi a igreja que escolheu, porque os livros são da igreja, seu idiota. Idiota, deixa eu explicar uma coisa. A igreja é um corpo místico, isso está na própria escritura. A igreja é um corpo místico. O que é o corpo místico? Existe uma comunhão de fiéis que segue uma mesma verdade, que segue um conjunto de preceitos que veio diretamente da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, da revelação divina. E essas pessoas que receberam diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo e que são orientadas através dos seus representantes, que são os bispos, pelo Espírito Santo. Por quê? Porque os apóstolos deixaram sucessores. Então, entre acreditar nos apóstolos, eu prefiro acreditar nos apóstolos do que no Adrilles Jorge, que é uma besta, que é um otário, que não sabe nem o que está falando. A Igreja Católica, claro que foi a igreja, surgiu. Você acha que a Bíblia surgiu aonde? Caiu de árvore? Caiu do céu? Não, não foi assim. Mas vamos lá, vamos ver. Homens, mas quem foram falou? pessoas. Só que quem falou que a igreja é uma instituição comum? Foi Cristo quem disse que a igreja vai ser auxiliada até o fim dos tempos pelo Espírito Santo. Fala isso pros Papa Borgia, que comia menino. Pelo amor de Deus, Cláudio, tem gente pecador na igreja. Tá, Acha que a igreja é santa? Mas... Não, sim. Jesus Cristo disse que não veio para os sãos, mas sim para os doentes.
veio para os pecadores. E ninguém nega o fato de que dentro da igreja haveria pecadores. O que está dizendo o contrário, Adriles? Você está falando besteira. Sabe o que acontece, Adriles? Olha, cala a boca. Cala a boca. Cala a sua boca e escuta, porque você é burro. Acho que às vezes, sabe, o Paulo Cogos deveria ter aloprado com um cara desse. Eu alopraria, cara. Eu alopraria, sinceramente. Olha, cara, vamos fazer o seguinte. Você fica calado. Você fica calado porque você é burro. Você é um ignorante e vou provar que você é ignorante. Isso não é debate. Debate é o seguinte, você coloca um ponto X, a pessoa coloca um ponto Y, aí você refuta o ponto Y botando o ponto Z. É assim que se faz debate. Debate não é gritaria histérica. Você não quer ser refutado. Então o que você faz? Você joga a política do pombo enxadrista. Simplesmente você joga bosta no tabuleiro. Esse é o jogo do Adriles. Nossa, sinceramente, cara. É sério, cara. Eu não estou realmente acreditando que eu estou vendo. Vamos lá. O Judas, apóstolo escolhido por Cristo, fez merda? Por que você acha que um papa não vai fazer? Não é muito bem louvado, não. Não, Judas Iscariotes tá no inferno. A questão é... Mas ele é um bispo e apóstolo. Homens escolheram os livros da Bíblia. Eu não acho que a Bíblia é inteira, destinada, inspirada por Deus. Eu não acho. Aí disse, Adriles, a sua opinião e bosta é a mesma coisa. A sua opinião não tem valor histórico algum. Não tem valor teológico. Qual é a relevância da sua opinião perto de 2000 anos de história da igreja? A opinião sua vale tanto quanto o que eu solto na privada. Não vale nada. Eu acho. Achismo não cola. O que tem que falar são os fatos. Os fatos são assim, assado, cozido. É simples assim. Meu Deus do céu, que coisa insuportável. É sério, cara. Eu achava melhor que todo mundo se socasse na cara. Seria mais sensato. Acho que o evangelho é perfeito. Você falou bastante. Bíblia, mais ou menos. Você falou bastante, deixa eu falar. O evangelho é perfeito. O evangelho é perfeito segundo o quê? Já que a construção do evangelho está atrelada à promessa de salvação que existe no Antigo Testamento. É muito simples isso. Isso mostra o seguinte. Tem que ser falado para esse histérico aí. É um ignorante quanto mais. E eu vou dizer uma coisa, vai trocar de dono, o cachorrinho vai trocar de dono. Tá preparando aí, tá mostrando aí que não tem uma tendência muito direitista nos moldes bolsonaristas, como se diz por aí. Vamos lá. Você falou de discriminação, não sei o que, etc, contra o grupo. Bom, o maior ato de amor que você pode praticar, disse Santo Tomás de Aquino, é falar a verdade para alguém. Então, quando você chega para um pecador, você tem que amar o pecador, como Jesus fala no Sermão da Montanha, que você gosta. E tá certo, tem que gostar mesmo. Muito bom. Então você tem que amar o pecador, ou seja, falar a verdade para ele. O que significa amar o pecador? Significa ser hipócrita? Significa ser sinalizador de virtude? Significa ser demagogo? Ou significa chegar pro pecador? O que homossexual é pecador? Você tá apontando pra mim com o pecador? É o homossexual. Eu vou apontar pra você então. Tá. Você chega pro pecador... Então, Por que o homossexual é pecador? Por quê? Porque ele transgride a natureza própria do ser humano, que é a relação sexual. O ânus não foi feito como órgão sexual. Duas mulheres não consumam ato sexual propriamente dito. Dois homens e duas mulheres não consumam ato sexual. Isso é um fato. Isso é um fato. Ai, qual é o problema? Sabe, fica naquela coisa, qual é o problema disso? Sabe aquela coisa da criança de 4 anos fazendo pergunta idiota? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Meu filho, você não está nessa idade para fazer perguntas totalmente desconexas quando você tem um juízo racional elementar para entender certas coisas que são explicadas, concorda? Mas vamos lá. E faz Eu não isso. sou homossexual, eu gosto de umas trans de vez em quando. Então Adriles, eu tenho... Então, Adriles... Eu gosto de umas trans de vez em quando. Olha o nível, cara. Realmente, esse é o nível da direita brasileira. É nível de ator pornô, de prostituta, de, sei lá, é uma escória da escória mesmo. Escória da escória. E ainda tem gente que leva a sério. Tem pai de família aí que vai lá, o Bolsonaro e não sei o que, a direita. Você é uns bando de burro, meu. Adriles. Você também gosta. Tá louco, pô? Tá me julgando? Eu vejo o brilho do seu olhar. Calúnia, ó. Olha, a natureza divina, ok. a natureza divina fez homem e mulher, e a natureza divina fez a engenhosidade do homem para transformar, inclusive, até o Paulo Cogos, se ele quiser, numa mulher maravilhosa. Não, eu sou homem. Eu vou amar. Eu vou morrer homem. Mas se você quiser transformar numa mulher, dependendo do cirurgião, tem cirurgião de mulher, você se transforma numa mulher. Deus me fez... Isso não é sério. Primeiramente, a natureza do homem e da mulher é imutável. A gente sabe disso, é biológico. A biologia não muda. O que pode mudar é o seguinte, é mutilar o homem, mutilar a mulher para ele se parecer o que ele não é. Basicamente isso. Mas é aquela história, cara, já virou uma coisa assim bem... Eu vou aqui ver como é que eu acabo essa merda desse vídeo, que é uma coisa, meu Deus do céu, que coisa porca. Vamos lá. Sou contra a ideologia de gênero, mas algumas transexuais... Não, Deus me fez...
Ah, sou contra a ideologia de gênero, porque você sendo bolsonarista conseguiu um carguinho na Jovem Pan, conseguiu, sei lá, algum tipo de status social. É por isso mesmo que você está falando isso? Porque é aquela história, você faz concessão a essa ideologia no fundo, não é verdade? Em nome, entre aspas, dos seus desejos, segundo suas próprias palavras, não? Mas não foge do Mesmo se eu quiser, Vamos voltar pra assunto. depois a gente fala das trans. você tem que chegar Não, pra, precisa. você tem que chegar pra um pecador que nem o Adriles. Eu não sou gay. O Adriles Mas eu não sou pecador, você é o eu tô Malacói, Adriles. Aí você chega pro Malacói e fala, Malacói. O que é malacói? O Malacói tá lá na carta aos Coríntios. Você tá falando que homossexual é pecador. Eu tô falando o seguinte, a Bíblia. Você tá falando isso? Eu tô falando que Paulo Sim, claro que ele é pecador. escreve em Coríntios. Dane-se, Paulo. Não, ele tá no céu, quem vai se danar é você. Fala. Paulo O que o Paulo interpretou fala? Dane-se Paulo, sabe por que dane-se Paulo? Porque ele gosta de trans. Essa é a resposta. Eu disse, dane-se Paulo, porque você gosta de trans. É o seu desejo acima da verdade. Mas vamos lá. Paulo, que está no céu, diferente do caminho que você está tomando, ele escreveu que alguns grupos de pessoas estão pecando. Então, Quais? eu estou simplesmente dizendo o que Paulo escreve em Coríntios. Opinião totalmente... Homossexuais são pecadores. Xandão, não me quero- entenda. Vamos lá. Cogos, o que eu tô te pedindo é muito simples. Xandão, Eu só quero tô falando que tá na Bíblia. Cogos, presta atenção. Eu tô te Deixa- pedindo. deixa eu falar. Eu quero te perguntar, se você falar 8 minutos se quiser. Oba. Eu tô te perguntando uma Vai, questão muito simples. perguntei. Pecador, quando alguém fala assassino, ladrão, estuprador, torturador, todo mundo entende. Por que você diz que um homossexual ou uma lésbica são pecadores? É só isso que eu tô te perguntando. Vamos lá. Por quê? Calma, deixa eu responder. Então, Paulo, na carta aos Coríntios... Adriles, eu vou falar com muita cautela, porque eu não quero sair daqui de Camburão, tá? Eu também não. Ninguém aqui quer sair daqui de Não, Camburão. ele vai sair, eu não. Forte abraço aí pra Polícia Eu sou Federal, direito Xandão. dominado. Então, cuidado. Então, Paulo escreve na carta aos Coríntios... Cita lá. Eu quero... Peraí, calma, Então, Cogos. você vai perder a paciência. Não, mas eu tô... Vamos lá. Vamos lá. Não tem debate. Isso aqui não é um debate, isso aqui é um circo. Paulo cita na carta aos Coríntios que existe vários grupos de pessoas que estão num caminho de pecado. E quando ele fala vocês estão no caminho de pecado, ele não está falando eu odeio vocês, eu defendo a violência contra vocês. Não. Ele está falando, pessoal, vocês estão num caminho de pecado, eu estou alertando vocês caridosamente para vocês tomarem o caminho de Cristo. Tá. E aí ele fala, existem vários, né, as pessoas que bebem demais e as pessoas que praticam aquilo que Paulo escreve, né? Paulo considera o seguinte, você precisa viver uma relação sexual natural, que é dentro do casamento, né? O casamento é um homem com uma mulher, Tá. tudo isso está na Bíblia. E aí ele vai falar, a pessoa que está, digamos assim, Paulo que está falando, tá? São Paulo, o apóstolo, né? A pessoa que desvia disso, ele coloca lá Por como uma quê? lista. Aí existem várias explicações Razões. dos doutores da igreja. Não de Cristo. Eu não sei Meu amigo, vamos lá, Cristo. Lembra que Cristo... Como não de Cristo? Paulo foi inspirado em Cristo, meu filho. Paulo morreu por Cristo. Quem é você para falar o contrário? Você está falando bobagem. Não por Cristo. É claro, Cristo não opinou sobre homossexualidade, então está liberada a homossexualidade. Essa que é a lógica dele. Chega a ser ridículo porque o foco de Jesus Cristo era fazer cumprir as profecias do Antigo Testamento sobre a sua messianidade, a sua divindade e o propósito da salvação. E as cartas de Paulo, como as demais cartas apostólicas, são complementos do ensino do próprio Cristo. É preciso dizer ao idiota do Adriles que as cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, dentre tantos outros, são ensinos transmitidos pelos apóstolos e comentados. São orientações que esses apóstolos dão às igrejas cristãs. Então tem que ser dito para ele, porque não foi Cristo? Não, quem disse que não foi Cristo? Todo o embasamento das cartas apostólicas são baseadas no ensino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como você diz o contrário? Você está dizendo o seguinte, que Paulo discorda de Cristo? Não, ele segue conforme Cristo falou. Por exemplo, Cristo falou da união entre homem e mulher, da união legítima entre homem e mulher, falou que o homem tem que se unir a uma carne, a uma mulher. Ele não falou que ia ter homossexualidade. Aliás, o foco dele não era atacar a homossexualidade, porque isso não era nem mesmo um problema para ele. E ele não falou da homossexualidade porque, para o judeu e para os cristãos, a homossexualidade era pecado do mesmo jeito. Ele não precisava falar isso. Ele não precisava justificar falando sobre homossexualidade. E veja que Cristo, quando perdoa a adúltera, ele não diz, olha minha filha, você está perdoada, agora você vai e cai na gandaia. Não, vá e não peques mais. Então Jesus Cristo prega sim a castidade, prega a relação amorosa, a relação matrimonial dentro da relação entre homem e mulher. E a aparente ausência de qualquer comentário sobre homossexualidade não quer dizer legitimação da homossexualidade, porque as cartas apostólicas complementam o ensino cristão. Paulo complementa o ensino cristão, porque ele foi inspirado por Deus.
Ah, não foi inspirado, pode ser. Cala a boca, idiota. Claro que foi inspirado. Como os evangelhos são inspirados. Agora, quem decreta quem foi inspirado e nem foi inspirado é você? Baseado em quê? Baseado no Espírito Santo ter baixado num lunático como você, um histérico como você? Não. Você mesmo se contradiz. Totalmente contradiz a própria Bíblia. A Bíblia tem que ser vista num conjunto. Por quê? Porque existem menções da Bíblia que estão ligadas aos outros livros, que estão ligadas às outras promessas que estão no Antigo Testamento. É muito simples. Existe um conjunto em torno da Bíblia. É um conjunto que não é anárquico. E quando você fala de contradição, vamos ser bem sinceros. Você, Adriles, você não tem cabedal intelectual e teológico para julgar essas contradições aparentes. Porque essas ditas contradições já foram explicadas há mais ou menos 2000 anos. Não há contradição alguma na Bíblia. Só há contradição para leitores ignorantes, enviesados e que não têm realmente uma cultura teológica, um conhecimento teológico e histórico da igreja. É muito simples. É uma coisa assim, inglória. Vamos ver só o que o Cogos fala, porque eu já vou acabar essa merda. Teve um diálogo com Pôncio Pilatos? É, o que é a verdade. Então, Ficou quietinho. O que é a verdade? A verdade está na frente dele. O ponto é que Cristo dirigiu a palavra a Pilatos. Só que aí Pilatos mandou ele falar com Herodes. Quem era Herodes? Herodes era um depravado. Herodes fazia orgias, bacanais. Cristo não dirigiu a palavra a Herodes. Ele falou com Pilatos, que era um governante corrupto, hipócrita, violento, assassino, mas ele não falou com Herodes. O que isso tem a ver com homossexualidade? O que eu quero dizer, Adriles, é o seguinte: Cristo fala com um governante corrupto. Cristo falou com... Você tá dizendo que Cristo não falou com Herodes porque Herodes era gay? Eu estou falando... Não, deixa eu falar. Tá dando a entender isso? Peraí. Não, eu estou aqui fazendo uma narrativa. Você tá dando a eu sou um entender mero isso? narrador. Peraí, fala. Ah, qual o gosto? Cristo não falou com Herodes porque Herodes era impuro. Quem que é puro, cara? Todo mundo transa. Todo mundo que transa fora do casamento é impuro. Vai todo mundo pro inferno. Sim. Transa é impuro, sim. Aliás, sabe o que é interessante? É o seguinte, a gente vê aqui essa visão moderna dele, né, de desconsiderar a legitimidade do casamento, justamente pela mesma razão que eu já falei no início deste vídeo. Que todas essas pessoas desequilibradas, palpiteiras, ignorantes, pretensiosas, né, e burras em sua maior parte, essas pessoas têm uma revolta contra a ordem. Quando existe o estabelecimento do casamento, implica dizer duas coisas. Primeiro, existe uma razão de direito natural, porque o sexo tem a finalidade potencial de gerar filhos. Esse é o primeiro ponto. Tá? Gerar filhos. Aí, claro, eu vou falar, mas e o prazer e não sei o que é isso? Não, o prazer é um complemento do sexo. Sim, ninguém está negando isso. Mas esse prazer tem que estar envolvido com elementos muito mais elevados do que o próprio sexo. Que é o quê? O amor, a concórdia, a estabilidade que o casamento dá, dentre outras coisas. Porque existe um compromisso sério em que uma pessoa se torne carne de outra. E daí a impureza da fornicação. E daí a impureza do adultério. Porque você está quebrando aquilo que é estabelecido pelo próprio Deus, como também estabelecido pela lei natural. Não é da razão da lei natural e nem de Deus que nós tenhamos várias mulheres ou vários homens. E por uma razão muito, muito simples. Nós não somos cachorros, nós somos seres humanos. E a família serve como um elemento de referência, um princípio orientador, como também um elemento de ordenação da sexualidade. Então esse sujeito aí, meu Deus do céu, vocês que viram o Jovem Pan, vocês que foram para Coatel, em nome desses sujeitos aí, meu Deus do céu, vamos lá, besterol. Calma. Prova, eu tô falando aqui com... Eu tô entendendo o seu argumento. É porque é o seguinte, a gente tá percebendo que o Paulo Cogos, ele tá meio perdido, justamente porque um sujeito começa a gritar e espernear que nem uma criancinha birrenta e não deixa você falar. Se você não tiver um certo autodomínio e controle, você acaba se perdendo mesmo. Você perde o seu foco. E é o que está acontecendo. Em todo o debate, o Adriles tenta desestabilizar o Paulo Cogos e deixar o Paulo Cogos numa situação em que ele não fala nada, que ele não deixa o Paulo Cogos falar e nem concretizar. Eu acho que é bem diferente, por exemplo, do debate do Paulo Cogos com o Nando Moura, porque o Nando Moura, pelo menos, dava algumas respostas que deixava o Paulo Cogos sem falar nada. Mas o Paulo Cogos está tentando falar alguma coisa e ele fala gritando, esperneando que nem uma menininha histérica, entendeu? Vamos lá.
eu tô achando abominável. Provavelmente. Pelo amor de Deus, Cobos. Cristo não falou nada. Pilatos era casado com Cláudia Prócola. Mas provavelmente, quando tinha uma romaninha gatinha lá... Você quer dizer que Cristo não falava com homossexual? Peraí. A questão não é essa, idiota. É simplesmente o fato de que quando nós aceitamos a transformação em Cristo, nós nos comprometemos a mudar de vida em todos os sentidos, inclusive a nossa vida sexual, com a questão da castidade. Existe uma coisa chamada castidade. A castidade é o real ordenamento dos nossos atos sexuais e de nossa finalidade para o quê? Para a família e para a vida e para o serviço de Deus. É muito simples isso. Como é que o cara não entende uma coisa básica dessa? Tudo bem, pode ser um cara promíscuo, pode ser um cara que gosta de trans ou coisa parecida, né? Já começou a falar isso. Então, já podemos concluir que o cara realmente não bate muito bem na bola. Mas vamos lá. Eu quero saber se qual é o seu argumento. Não tem Pilatos não devia ser muito puro também. Ele era casado. Ele era um... Cara, ninguém em Roma era puro, Cobos. Todo mundo transava. Deixa eu falar! Eu sou doido. Eu sempre... Ai, meu Deus do céu. Não, nossa. Deixa eu só ver se o Paulo Coco vai chegar a uma conclusão. Vamos lá. Então, provavelmente, o Pilatos via uma romanazinha gatinha ali. Falava, ô, Romaninha, vamos lá. Mas ele falou com o Pilatos, então ele não era puro. Sabe que... Então, ele falou com Pilatos, mas não falou com Herodes. Você tá querendo dizer, eu tô tirando a conclusão que Cristo, segundo a sua premissa, não falou com Herodes. Isso é uma puta da homofobia. Não falou com Herodes, porque o Herodes cedia a cauda. Isso é o que você tá falando. Entendeu? A questão que se coloca é a seguinte... O Paulo Cox desistiu de falar. Porque é um sujeito que começa a gritar, que começa a espernear, que começa a fazer balbúrdia, realmente não dá pra conversar. Mas vamos lá, é só pra gente ver acabar aqui com a besteira que o Adrilho vai falar. Cristo não mencionou homossexualidade nos 4 evangelhos. Cristo falava em misericórdia, em compaixão, em pessoas se amarem, em acolher a pessoas que têm frio, que têm fome, que têm sede. Essas estariam ao lado deles. Não, mas é aí que tá. Aqui nós temos uma simplificação. Jesus Cristo também não falou de internet, não falou de matemática, e nem por isso nós vamos criar juízos maiores ou menores sobre esses assuntos. O caso é o seguinte: Cristo está dentro de um contexto mais amplo, que são as promessas de Israel e como ele concretiza essas promessas de Israel. E vejam que a Bíblia não pode ser vista de uma forma separada. Ela tem que ser vista de uma forma de conjunto, porque ela simplesmente perde o sentido. Então fica o seguinte, Adriles, quando você tira os evangelhos fora de toda a estrutura da Bíblia, ela fica tão completamente sem sentido e fica somente palpite tirado da bunda do Adriles. É só isso que acontece. Claro que você tira os evangelhos de todo o escopo da Bíblia, justamente porque você vai ver que a Bíblia não coaduna com as bobagens que você fala. Se Jesus Cristo não falou sobre homossexualidade, isso não quer dizer que ele aprove a homossexualidade, pela simples razão de que ele é o verbo encarnado, pela simples razão de que ele não aprovaria a fornicação, não aprovaria a depravação, e portanto ele não seria nem mesmo contra as leis do Antigo Testamento, como você está falando. E isso quando nós falamos da lei do Antigo Testamento, no que diz respeito à justiça, à moralidade, o direito natural e etc. Ah, não, mas é só não matar, não roubar. Não, não é só matar. E a questão da sexualidade não conta, não? Você acha que a sexualidade também tem que ser desordenada porque você gosta de menininha trans aí? É isso que você está falando? Ah, claro, é verdade, Jesus Cristo tem que se adequar aos seus desejos sexuais. É isso que esse cara está falando. No fundo é isso. Pelo menos é justo que se tira. Que Jesus Cristo, no âmbito sexual, tem que se adequar ao quê? Aos desejos carnais das pessoas, porque, segundo ele, não falou mal claramente da homossexualidade. Mas Jesus Cristo fala da forma como devemos viver a sexualidade. Como? Através do casamento, através da família, através do fato de um homem se tornar uma carne com uma única mulher e assim sucessivamente. Então ele está dando claramente que ele segue a velhíssima tradição judaica, ele segue os 10 mandamentos, ele segue tudo aquilo que de fato a velha tradição judaica afirma a respeito da sexualidade. E que, na verdade, as cartas apostólicas são complementos de demais ensinos que não estão nos evangelhos, ou que não estão claramente nos evangelhos. Por exemplo, quando Paulo fala que os devassos, os sodomitas, os efeminados, os adúlteros, os fornicadores e os beberrões não herdarão os reinos dos céus, ele está falando de um ensino dentro da Igreja de Cristo, instituída pela Igreja de Cristo. Ele está dando uma orientação
dentro dos seguidores de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então isso não pode ser afirmado que é uma invenção de Paulo, porque em toda a tradição judaica você tem essa referência contra a homossexualidade, e que Cristo não mudou essa referência pelo fato de você não ter encontrado uma condenação declarada nos evangelhos de Jesus Cristo, porque o foco era outro. Então o fato da ausência de Cristo ter falado sobre homossexualidade não quer dizer que Cristo concorde com a homossexualidade, porque o conjunto da obra bíblica dá claramente a ideia de que a homossexualidade é um pecado. E que Jesus Cristo não mudou isso. Pelo contrário, quando ele afirma claramente que o homem tem que se unir à mulher em uma só carne, ele está afirmando a tradição de Gênesis, que não é bom que o homem viva só, ele tem que viver com sua mulher, tem que constituir sua família e de multiplicai-vos. Então querer tirar a Bíblia da história para dizer que só o Adrilles é o verdadeiro intérprete da história, meu amigo, isso é uma desonestidade intelectual horrorosa. Vamos ver a besteira, besteirão. Agora, se Paulo depreendeu que a relação natural, toda essa construção sexual da Bíblia não, do catolicismo, é esse o meu ponto de irritação maior. Não, filho, deixa de falar besteira. Isso não é do catolicismo, isso é do cristianismo mesmo. Se nós pegarmos o cristianismo oriental, o cristianismo ortodoxo, os evangélicos, todos eles têm as mesmas conclusões, com alguns aspectos diferenciados em alguns pontos. Mas no geral é o seguinte: a homossexualidade é pecado e acabou. Porque a finalidade do sexo é a finalidade que envolve homem e mulher. Não é catolicismo não, cara. Para de falar besteira, meu filho. Para de falar besteira. É interessante, o cara defende o Lutero. Defende o Lutero, claro, quando o Lutero se torna um elemento desagregador da tradição cristã católica. Mas o próprio Lutero também não concordaria com o que ele está falando sobre a liberdade sexual. Ele não concordaria. Como as igrejas protestantes tradicionais não concordam, seguindo o pensamento, inclusive, da Reforma. Vá no país protestante. País protestante, até o século XX, tinha leis contra a homossexualidade. Vá na Alemanha. As leis, por exemplo, da Inglaterra sobre a homossexualidade eram severíssimas. Muito mais severas, inclusive, do que nos países católicos. Porque, pelo menos nos países católicos, uma pessoa que tem uma tendência à homossexualidade, ele poderia lá no confessionário pedir perdão dos pecados dele e ele era absolvido e acabou. E vá lá, entendeu? Mas nos países protestantes não. Os países protestantes, em alguns aspectos, eram muito mais severos no policiamento do comportamento sexual do que os próprios países católicos. E aí essa besta aí fica defendendo Lutero. Claro, quando é contra a igreja, aí defende Lutero. Por quê? Porque ele defende uma interpretação própria dele e ele transforma a mentira particular que ele inventa numa verdade. Mas vamos lá. Com a Igreja Católica. Porque ninguém, em sã consciência, acha que alguém exercer o seu livre desejo com outra pessoa, quer seja do mesmo sexo, quer seja do sexo oposto, quer seja de um sexo transformado, como uma pessoa trans, vai incorrer num pecado. O que é pecado? É você deliberadamente fazer mal a alguém. Não, meu filho, mas aí que tá. O pecado não é somente fazer mal a alguém, mas é fazer mal a si mesmo. O que você está pregando na ideia do desejo é o seguinte: o desejo pode levar à morte. O desejo pode levar à destruição. Vamos lá, uma pessoa que é promíscua sexual. Essa pessoa pode pegar doenças, essa pessoa pode se depravar moralmente, ou seja, ela perder a noção realmente dos limites dela, até mesmo no sexo, porque o sexo pode ser violento, pode ser desagradável, pode ser dentro de várias coisas. O que ele está falando, me desculpa, mas é extremamente doentio. Ah, mas o livre desejo... Não, senão, pera lá. O livre desejo, o que é o livre desejo? Qual é o limite para o livre desejo? Ah, não fazer mal à pessoa, mas o que é fazer mal à pessoa se você está afirmando que se houver uma conciliação de desejos, mesmo que eles sejam os mais doentios possíveis, você chama isso de amor? Isso é uma distorção completa do sentido da sexualidade. E é aqui que entra o cristianismo para afirmar que existe uma ordem que nós temos que obedecer até mesmo no sexo. Uma ordem que nós temos que obedecer na nossa conduta humana enquanto nós mesmos. Porque nós podemos nos prejudicar a nós mesmos. Quando uma pessoa vive a homossexualidade, ela está negando a vida, ela está negando a família. Muitas vezes essas construções artificiais que eles chamam família são, em geral, problemáticas. Problemáticas por quê? Por exemplo, a questão da adoção dos homossexuais, que hoje é debatido, né? E que, detalhe, é tabu você falar mal, é tabu você criticar isso.
Mas no caso da criança, quais são as referências que ela tem em casa? Há crianças que não têm referência de uma mãe. Há crianças que não têm referência de um pai. E vocês acham que isso não pode influenciar psicologicamente na criança? Claro que pode. Até porque a família é um modelo de vida. E qual é o modelo de vida que essas crianças vão ter? Eu deixo para vocês essa sugestão. Mas é aí que tá. O niilismo é tão profundo na sociedade atual. E o Adriles reflete tão profundamente esse niilismo que ele não se dá conta da desordem mental que ele tem com relação a discutir coisas que dentro do senso comum são bastante banais até. Então, por exemplo, quando ele fala assim, por que é pecado? Por que isso? Porque, se as pessoas estão aceitando voluntariamente, não é pecado. Eu citei o caso do canibal. Realmente, parece que o sujeito lá que aceitou ser comido, ele aceitou mesmo, pelas mensagens, por tudo aquilo lá. Entendeu? E o sujeito canibal lá, o Armin Meiwes, o nome dele. Armin Meiwes, procura esse sujeito. Esse sujeito passou, sei lá, uma semana comendo carne humana lá e tomando vinho. Tem gosto de carne de não sei o que e tal. Mas, ixi, Maria, vai lá, que coisa absurda. Esse é o princípio do pecado. Qual o princípio de pecado? De mal essencial que você está fazendo alguém, consumando o seu desejo, que seria uma ponte para o amor. O desejo para o amor. Então, se for o desejo do masoquista, é amor. Se, por exemplo, se uma mulher fantasia ser estrangulada, pode ser amor também, né? Ou um cara que tem fantasias de espancar a mulher até a morte. Pode ser um ato de amor, de repente, né? Veja o aspecto destrutivo da argumentação do Adriles. Mas vamos lá. Então é uma perda de tempo tão grande. Tem tanto mal no mundo. A gente vive numa ditadura no Brasil, como? Meu Deus, isso é ditadura no Brasil, cara. Você pregando praticamente a ditadura politicamente correta mais escrota do comportamento sexual, em que você não pode criticar todas essas agendas políticas de esquerda, e você vem falar de ditadura, cara. Pessoas estão sendo presas, censuradas. E eu vejo influenciador católico dizendo assim, a homossexualidade é uma abominação. O pastor, não vou dizer o nome dele lá, falando assim, começou quando abriu a porta para os homossexuais, uma fala abjeta, uma fala canhestra, uma fala preconceituosa. Eu sou crítico do movimento LGBT como instrumentalização política, de perseguição, inclusive, de heterossexuais, uma coisa... Mas você praticamente está pregando toda a agenda deles. E a partir dessa sua retórica, seu Adriles, é que a perseguição existe. Uma hora você acusa esse pessoal de homofobia. E depois, por outra hora, você diz que é contra a perseguição. Quando você dá a retórica necessária para essa perseguição. Inclusive gritando, esperneando. Porque eles são assim, assado, cozido, blá blá blá, esse tipo de coisa. Para. No fundo você quer trocar de dono. O cachorro permanece, mas a coleira muda. Vamos lá. Completamente insano. Agora, o direito de alguém querer se casar. O Cogos, coitado, já tá cansado de debater com um sujeito desse. Amar, desejar, ter filhos adotados, concebidos em bebê de proveta, sei lá, qualquer coisa. É o seguinte, veja que, na verdade, aqui, o centro dessas pessoas é o desejo. Não é o amor. É o desejo vaidoso mesmo. É o narcisismo. Se eu tenho uma tendência pecaminosa, uma tendência que transgride a natureza, mas eu tenho que viver essa transgressão. Veja, eu não vou negar que existem homens que podem sentir afeição por outros homens, ou mulheres que podem sentir afeição por outras mulheres. Eu conheço, inclusive. O problema não é esse. O problema é a prática. O problema é a escolha, que se reflete num desejo sexual desordenado. Existe um ponto, além disso, que quando ele coloca a questão da necessidade, vai ter filhos adotados, filhos feitos em bebê de proveta, ou coisa parecida, os filhos, na verdade, são coisificados como se fosse assim, sabe aquela coisa do casal hoje que não tem filhos e adota um cachorro? É mais ou menos isso como os filhos estão sendo tratados. É nessa perspectiva. Essa perspectiva puramente materialista, puramente sensualista, de que a criança é um objeto. A criança não é um ser humano. Não é um ser humano que tem necessidades psicológicas. Não é um ser humano que tem necessidade de um lar. Não, faz o seguinte, olha, vamos manipular a vida humana como o admirável mundo novo do Huxley, sabe? E como eu quero ter um filho da forma como eu quero, assim como se fosse um cachorrinho, como se fosse, sei lá, um poodle ou um Yorkshire, sabe? Modela aí como Yorkshire aí. Aí bota um filho com uma cara de Yorkshire, com uma cara de cachorro, né? É mais ou menos isso esse pensamento. Vamos lá, deixa eu ver se ele acaba de falar besteira que eu já vou desligar. É tão legítimo, é o direito de amar, cara. É o direito de uma pessoa amar a outra. Amar a outra. É sempre bonitinho, você fala o direito de amar a outra.
Bom, tem homens que amam crianças. O direito de amar crianças, ora. Pô, por que uma criança de 5 anos de idade não pode ter direito de amar um adulto? E vice-versa. Alguém vai dizer que existe incompatibilidade sexual? Sim, existe incompatibilidade sexual, sim. Mas, por exemplo, existem pessoas que usam esse mesmo argumento para justificar a relação entre crianças e adultos, o amor. E, na verdade, não é o amor. É a luxúria. É o desejo. É o desejo de prazer. Porque não há realmente amor verdadeiro. Não estou dizendo aqui que 2 homens homossexuais não possam se amar, tá? O que está se considerando fato é que o comportamento sexual é desordenado. É desordenado e contrário à natureza. E, portanto, a igreja não tem obrigação de aceitar. E a ideia do desejo como um componente do amor, o problema é que ele não tem critério para definir qual é o desejo legítimo e qual é o desejo ilícito. Porque quando nós falamos de desejo, nós temos que entender que nem todo desejo nos convém. Nem tudo nos convém, já dizia o próprio Paulo de Tarso. Nem tudo nos convém. Isso é uma grande verdade bíblica. Mas, meus amigos, é o seguinte, eu vou desistir. Eu acho que vai ser o final agora. Esse Adrilles aí realmente é uma pessoa completamente perturbada. E quando esse pessoal fica... E principalmente com esses bolsonaristas cretinos ficam me enchendo o saco quando eu falo da direita... A direita realmente é o reflexo de um Adrilles, de um Paulo Cogos e de muitos outros lunáticos, cara. É gente que não dá pra levar a sério, cara. Olha aqui, em 11 minutos eu gravei mais ou menos mais de 1 hora pra refutar. É tanta coisa absurda, tanta coisa assim... Meu Deus do céu, não dá pra levar a sério isso aqui. Então, meus amigos, por favor, não me peçam mais pra fazer react desse homem. Pelo menos não nesses vídeos, tá? Não nesses vídeos. Porque é muita besteira e o sujeito realmente tem um comportamento muito estranho, para dizer o mínimo, tá? Eu estou sendo eufemístico, tá bom? Um grande abraço.